Saudações. Saudações. Peço desculpas pela ausência, eu retomei o canal e fiz 2 vídeos e parei total, né? Não voltei a não fazer nada de novo, mas o que acontece é que, como muita gente aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo eu sei que pegou muito, no estado de São Paulo, não só na cidade, só na grande São Paulo, mas bastante gente ficou doente, né? Bastante gente caiu doente, com gripe, dor de garganta e tudo mais. E eu fui uma dessas pessoas, até cheguei a tomar antibiótico e tudo mais, e para eu tomar é raro, assim, eu evito ao máximo, mas então realmente eu caí bastante doente, por isso que eu não fiz mais nenhum vídeo, não retomei desde o último vídeo em que eu falei sobre a questão por que católico e não ortodoxo, né? Ainda que eu seja de rito bizantino, né? Mas por que eu sou católico e não ortodoxo? Assim, não parte da igreja ortodoxa, mas parte da igreja católica em comunhão com Roma. E uma das perguntas que me fizeram, que eu acho que vale a pena responder num vídeo breve, espero que eu consiga responder de forma bem sucinta. Eu já falei disso lá no canal, lá no Telegram, que chama Recanto do Guerreiro, lá no Telegram, né? Então aqui no YouTube é escrito Café com Escrita, né? E aí eu tenho o Recanto do Guerreiro lá no Telegram, é fácil de achar. E uma coisa que eu já falei lá, já expliquei lá meu posicionamento, mas eu vou tentar responder de forma muito breve, afinal, por que eu não sou sede vacante? Por que eu não me considero sede vacante? Por que eu não faço as afirmações que o Frei Tiago de São José, né, que tem um canal relativamente grande aqui no YouTube, e que eu até sou inscrito no canal dele, mas assim, eu acho uma pena, porque ele tem uma abordagem muito boa de uma série de assuntos, ele está correto numa série de questões doutrinárias e ortodoxas, mas ele sempre acaba, assim, de ensinamentos da tradição e tudo mais, mas ele sempre acaba caindo no mesmo assunto, que é uma fixação para ele, que é que a sede está vacante. Que ele nem se considera, acho que assim, para ele, né? Ele vai dizer que que faz uma sucessão de papas que são impostores, é uma falsa igreja, então esses papas não são os verdadeiros papas, e o critério que ele usa para isso é a própria iluminação do Espírito Santo nele, né? Então, porque ele se apega a certas interpretações de certos documentos da igreja, em especial do Concílio Vaticano I, para afirmar que, olha, o Papa ele deveria ser infalível, né? O Papa deve ser infalível em questões doutrinárias, no geral, né? No geral, então ele vai, mesmo quando ele está falando num avião, qualquer declaração pública, né? Ele deveria ser infalível. Então, como ele deveria ser infalível e esses papas não são infalíveis, não estão de acordo com o que se esperava em declaração do dogma da infalibilidade papal, como proclamado no Concílio Vaticano I. Então, essa igreja conciliar do Concílio Vaticano II e todos os papas que dela fizeram parte, desde João 23 até hoje, nenhum deles é papa, né? E a partir daí, eu espero estar sendo correto na descrição do que ele pensa, mas que a partir daí a única forma de se restaurar a igreja verdadeira é por uma intervenção direta de Deus aqui na terra, do Espírito Santo, ou na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de que maneira limpar essa igreja que ficou imunda e tudo mais. Então, eu vejo alguns problemas com esse tipo de posicionamento, tá? O primeiro se você ler na Bíblia, se você pegar nas cartas, né? Timóteo, por exemplo, e tudo mais, você vai ver que, me parece, pelo menos, que existe uma distinção entre o que se é esperado do leigo comum e o que se é esperado do sacerdócio, dos sacerdotes, dos apóstolos e tudo mais. Existe uma distinção de maior responsabilidade e menor responsabilidade.
e não cabe aos leigos, não cabe ao fiel comum, ao católico comum, né? Ao cristão comum. Se perguntar e ter a resposta sobre todas as coisas. E nós já tivemos na igreja alguns momentos em que grandes santos não sabiam quem era o Papa. Então, se você pegar o grande cisma do Ocidente, por exemplo, você vai ver que houve santos, grandes santos da Igreja Católica, que hoje nós temos como santos, que acreditavam que o Papa é o que hoje nós temos como antipapas. Né? Por que antipapas? Porque eles não seguiram uma linha sucessória que hoje a gente entende como não era a linha sucessória legítima. Né? E que existe uma outra linha sucessória que era legítima. Né? Então, se não era nem esperado desses santos, que nós acreditamos que são santos, que eles soubessem quem é o Papa ou quem não é o Papa, assim, por que Deus vai exigir isso do leigo comum, do fiel comum, do cristão comum? Então não me parece possível, não parece crível. Então, então, assim, você se posicionar com relação a isso, você corre o risco de estar se posicionando contra o Espírito Santo. Né? Porque, olha, Deus pode chegar num dia e falar, não, mas o Papa Francisco realmente era o Papa. Tipo, e a única segurança que você tem, a única afirmação que você tem, as únicas ferramentas que você tem para afirmar que o Papa não é o Papa é a sua própria opinião sobre uma questão doutrinal da Igreja. É complicado. Então, você vai ver que no Concílio Vaticano I, sim, existiam aqueles que acreditavam que o Papa que dava aquela interpretação do Frei Tiago de São José, mas também existiam aqueles que diziam que não, na época. Tanto que teve cardeal que chegou pro Papa, né? Se não me engano foi Pio IX, isso? Que chegou pro Papa e falou, olha, deveria ser adicionado no documento, que deveria constar no documento, que antes de proclamar alguma coisa, algum dogma, de forma infalível, que haja uma consulta da igreja, uma consulta à igreja, ao episcopado, né, para que haja possibilidades do Espírito Santo agir, não numa pessoa só, mas, né, na igreja como um todo, né? E sim, houve sim pelo menos há relatos de que o Pio IX teria sido enfático que não, nesse caso não, a igreja sou eu, né? Basicamente isso. Então, nesse caso a igreja sou eu. Mas também acho que não há elementos para desde então você vê que existia um embate na igreja, né, entre posições teológicas com relação ao dogma da infalibilidade, como ele estava sendo proposto e como ficou escrito, né, e desde então houve um embate teológico sobre quais são os limites dessa infalibilidade. Então, por exemplo, quando Pio XII foi lá e leu a carta do Reagan, né? Ele estava você deve levar em consideração questões de fundo, sim, com relação à defesa da doutrina e questões teológicas e questões que estavam implícitas ali naquele documento, questões ligadas à moral, porque ele leu alguma coisa que é de outra pessoa. Aí vai ter o Frei Tiago de São José vai falar, não, jamais, porque se você admitir que sim, ou seja, ele é infalível em tudo que ele diz, só da própria assim, do que ele mesmo concebe. Então, porque aí você exime, né? Então, Pio XII era um papa legítimo, mas se você admite que não, se ele pronunciou, então então está ligado já ao dogma da infalibilidade papal, aí você teria que dizer, olha, então tem erros ali, então Pio XII não poderia, porque você acha que tem erros ali, então você já não considera mais Pio XII Papa. Eu acho que essa é uma linha extremamente perigosa de raciocínio, assim, você seguir se enveredar por esses caminhos, acho, assim, muito, assim,
perigoso doutrinalmente, teologicamente, em última instância, aquela história, olha, essa é a sua opinião, mas aí uma outra opinião sobre alguém que tem uma opinião diferente sobre como deveria ser o catolicismo, como que era o catolicismo no início. E aí gente que vai pegar e falar assim, não, mas então lá atrás já tinha papas que não eram papas, e na verdade eu só estou defendendo a fé católica original. E tem gente que defende esse posicionamento. Você vai ver que tem gente que defende que a sede está vacante há quase 1000 anos já, 800 anos, 1200, tralalá, certo? Que desde então que a sede está vacante, porque nenhum papa desde então é legítimo, ou nenhum é um sucessor de Pedro, né? Tem essa também, vai ter gente, se você procurar aí internet afora, você vai ver que tem gente que defende que o Papa ele é o Pontifex Máximo, como era o sumo, por ser o sumo pontífice, mas o sumo pontífice da religião romana e não do cristianismo, da Igreja Católica, que ele continua sendo o Pontifex Máximo, mas perde assim, a graça de ser o sucessor de Pedro. Tem gente que defende isso. Tem gente que defende que a sede não, que ele é Papa, mas ele não obtém não tem mais as graças do papado, mas ele é o chefe secular, uma espécie de chefe secular da igreja, das posses da igreja, então tem uma infinidade você vai começando a criar uma infinidade de posições com relação a isso. E aí vai ter aquelas pessoas que vão virar e falar assim, não, mas a igreja católica, ela era uma igreja só, em 400 depois de Cristo. Depois disso já não é mais. Então, todos os papas desde então se viram fazer, não, tudo bem, existia alguma coisa ali, mas desde então... Então, esse tipo de posicionamento eu não acho saudável, não acho que cabe a nós leigos. Eu não gosto de me enveredar por esse caminho. Em última instância, eu acho que se você seguir à risca o que está no texto, tira interpretações possíveis e impossíveis. Aí você vira e fala assim, então, a única pessoa que deveria ser capaz de definir o que significa o dogma da infalibilidade papal deveria ser o Papa, né? E calha de a primeira e única que eu sei, a primeira e única definição sobre o dogma da infalibilidade papal, vinda de um Papa, veio do João 23. E isso já é um problema, porque se você vira e fala assim, João 23 não foi um Papa válido, ele foi o único que foi e pessoalmente disse qual é a interpretação do dogma da infalibilidade papal. E ele resumiu da seguinte maneira: eu sou infalível, o Papa é infalível, eu, Papa, sou infalível, quando eu falo de forma infalível. E como eu nunca falo de forma infalível, então nada do que eu digo é infalível. Então, assim, está implícito que aquela interpretação de que para que seja um dogma infalível da igreja, tem que estar de acordo com a tradição, tem que haver uma anátema e tem que ter uma declaração formal do Papa dizendo eu estou dizendo isso e é assim e ponto final, né? Tem que ter uma declaração de intenção de infalibilidade do Papa. Essa ideia eu consigo traçar ao Papa João 23, né? Se você não acredita que João 23 foi um Papa, porque ele tinha ligações com a maçonaria, porque ele não sei o quê, porque... E aí eu acho também complicado, porque você vai falar assim, tá, vamos supor que os relatos de que João 23 tinha alguma relação com alguma escola de mistério, com a maçonaria, ou foi maçom. Tá bom, é possível que antes dele ter se tornado Papa, que ele tenha rescindido isso, que ele tenha abandonado isso, e diante de Deus ele já estava limpo. Ainda que você assuma que ele fosse, você tem como me provar que ele não houve um arrependimento de coração e não foi não procurou algum outro bispo, não foi readmitido na igreja e estava plenamente apto para se tornar Papa e se tornar Papa? Até onde eu sei, perdão, tem que molhar a garganta, porque até onde eu sei ninguém consegue me afirmar isso. Então, eu assumo que o Papa João 23
era o Papa, e que ele é, dentre as autoridades da igreja, nenhuma autoridade mais alta do que a dele para dizer o que é infalível, o que é falível, o que é infalível, né? Então, eu vou até procurar, que eu falei de cabeça, né, a citação dele. Se vocês me derem uma licença, eu vou procurar exatamente a citação. Então, vamos lá. Infalibilidade papal. Vamos ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Procurar. Find page. Não, aqui. Então ele disse: eu sou apenas infalível se eu falar infalivelmente. Mas eu nunca vou fazer isso. Então, eu não sou infalível. Então, assim, eu acho que o Papa... tem uma outra citação aqui que eu acho interessante, porque depois disso, né? Então tem a do Papa Bento XVI, né? Então, foi em Aosta, em 2005, ele disse o seguinte: o Papa não é um oráculo, ele é infalível em apenas raras situações, como nós sabemos. Então, assim, essa é a posição dos papas que se pronunciaram sobre o assunto. Se você se considera apto para julgar o Papa, então, assim, olha, é um risco que você está assumindo. Eu não gosto de assumir esse risco. Eu não acho saudável. Eu acho que o Concílio Vaticano I deixou como documento é o que é válido. O que está no documento escrito permite diferentes interpretações. Em última instância, quem tem que esclarecer é um Papa, e os papas que esclareceram depois seguiram nessa direção. O Papa João XXIII e depois o Papa Bento XVI. Essa é a minha opinião. Por fim, o Papa Francisco. Bom, pode ser que ele não seja Papa? Eu acredito que pode ser. Porque Porque se ele é um herege, e ele já falou coisas que, no mínimo, beiram a heresia, certo? Sem ter... Porque, é claro, que você pode ficar fazendo ginástica mental para justificar o que ele fala, mas tem coisas que ele diz que soam de forma herética, parecem ser hereges, parecem que vão de encontro com o que os papas anteriores disseram, parece que vão de encontro com a tradição da igreja, com as doutrinações conciliares e tudo mais. Além de ações como o Papa Mama e tudo mais. Dito isso, pode ser? Pode. Cabe a mim julgar? Não. Se chegar no dia do julgamento final, eu vou me surpreender se Deus mostrar para todo mundo: olha, esse Papa está no inferno? Eu não vou me surpreender. Dito isso, eu apostaria minha salvação nisso? De forma alguma. Se chegar, pode ser que chegue no juízo final e Deus diga assim: ele era um homem bom, de bom coração e queria o bem da igreja, e só que ele se atrapalhou com as palavras, e era isso, e acabou, e ele está salvo, e quem que vai dizer para Deus que ele está errado? Então, em última instância, pelo que consta, até onde eu sei, no cânone da igreja, a não ser que, assim, tem um monte de teorias sobre como se faz para corrigir um papa que caia em heresia. Mas, dentre essas coisas, assim, o que a gente sabe é, enquanto ele é papa, se não há, assim, uma rebelião direta do cardinalato inteiro, e não há nenhuma força externa que possa agir em cima do Papa, como houve no passado, em outras ocasiões, vinda de monarcas e tudo mais, que chegaram a ameaçar papas, inclusive, né? Se não há nada assim, o que a gente pode esperar, aguardar, é o julgamento de Deus. É o que eu penso. E, bom, eu acho que tá bom, de bom tamanho, eu vou ficando por aqui. Então, em última instância, eu não me considero Papa, eu não me considero sede vacante. Não acho que é uma posição muito saudável, acho que é uma posição perigosa. Se você acredita que você
tem essa capacidade de julgar o Papa de definir o que deve ser feito com relação às missas, que seriam todas inválidas e tudo mais. Eu aprendi que a igreja supre. Então, se você vai numa igreja, você vai numa missa, você coloca a intenção numa missa, que depois o bispo descobre que foi inválida porque o cara adulterou o vinho, como aconteceu recentemente aí, mundo afora. Eu entendo que, quer dizer então que a minha intenção foi desconsiderada por Deus? De forma nunca, jamais. A igreja supre. A igreja de agora, a igreja de ontem, a igreja de amanhã, a igreja supre. Né? De alguma maneira, Deus vai levar em consideração aquela sua intenção e Ele sabe que a sua parte você fez de maneira correta. Eu entendo dessa maneira. Né? É claro que, a partir daí, se você pode fazer atos de reparação ou se você pode fazer um sacramento, corrigir, né? Então, olha, vamos fazer agora, né, validando todas aquelas intenções, vamos fazer uma missa, vamos fazer essas ações assim, dentro dos sacramentos do que a igreja prescreve, dentro, se utilizando dos sacramentos da igreja, dos sacramentais, é óbvio que é melhor. Mas Deus é justo, Deus sabe das coisas. Em última instância, Ele julga, não é uma questão do que eu acho ou deixo de achar. Você pode achar o que você quiser. De fato, quando chegar na hora do vamos ver, o que vale não é o que você acha ou deixa de achar. Eu acredito, eu sou ateu, não sou. Chega no juízo final, na hora do você morre, a hora do seu juízo, você viram assim, Deus aparece para você e você fala, não, mas eu não acredito em Deus. Não faz sentido, não adianta. Entendeu? É isso que eu penso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Vou voltar às minhas análises. Eu ainda, como acho que dá pra ver, eu tô ainda tomando uma água com vinagre, alguma coisa assim. Um vinagre de maçã e sal pra ir melhorando a garganta, pra ir mantendo a garganta bem, né? Assim, claro que fica essa dica também. Se a sua garganta tá muito irritada, evita o vinagre. É só água com sal. Agora eu já tô conseguindo tomar com vinagre, eu gosto, faz bem pra minha garganta, eu me sinto melhor. Mas, então, devagarzinho eu vou retomando o canal, tá ok? Todo mundo sabe que os inícios de ano são complicados para mim. Esse ano foi um tanto mais difícil do que eu estava esperando, mas com a graça de Deus, a partir de agora eu retomo o canal. Lembrando que eu já comecei a trabalhar especificamente no conteúdo do curso sobre as escolas de mistério que eu pretendo fazer, né? Então, se você tem interesse, tem gente que fez alguma contribuição até R$ 500, tem gente que está perto de atingir os R$ 500, tem gente que já passou dos R$ 500 e já considera inscrito. Isso se você já começou, já contribuiu para o canal antes. Se você não contribuiu ainda, então sugiro que você comece a fazê-lo, mas se você se interessa pelo curso, mas a admissão vai se dar através de um testezinho que eu vou mandar, porque eu acho que, pelo conteúdo, acho que é bom saber, é bom ter uma noção, tipo, se eu não vou estar causando confusão, não quero causar confusão e nem levar pessoas que assim, que não estão sólidas ainda na fé católica e tudo mais, especificamente, mas na sua fé, não tem muita gente com muita confusão, muita confusa ainda, e eu acho que não vai ser saudável se eu oferecer esse curso para elas, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, um excelente fim de semana. Eu acho que eu não consigo fazer mais nenhum vídeo, não vou conseguir postar um vídeo ainda nesse final de semana, mas no início da semana, se Deus quiser, eu volto a falar sobre Rússia e geopolítica aqui no canal no YouTube. E lá no Recanto do Guerreiro, aqueles áudiozinhos que criei uma conta já para postar em forma de podcast, aqueles áudiozinhos que eu coloco lá no Telegram. E eu ainda tenho que montar minha biblioteca de sons ali ainda para ficar legal, para fazer uma coisa mais legal, mas falando sobre questões como é a desse vídeo aqui, em relação a questões religiosas, doutrinárias e tudo mais. Achei que cabia fazer esse vídeo aqui, mas não é o foco do canal aqui.
no YouTube. Lá no Telegram, eu sempre, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, minha ideia é sempre estar postando. Às vezes não é possível, né? Nós temos uma vida fora disso aqui, eu não ganho dinheiro para fazer isso aqui, até o momento pelo menos, né? Então, é claro que por isso que eu peço que para vocês que ajudem o canal, contribuam para o canal, porque aí eu vou fazendo coisas, posso pensar em fazer coisas interessantes aqui e assim, quanto mais minha fonte de renda estiver atrelada ao que eu faço aqui, mais eu posso me dedicar a isso aqui, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Deixem seus comentários. Inscrevam-se no canal. Entrem lá no Telegram, no Recanto do Guerreiro. Demonstrem seu interesse. A contribuição é através do Pix, né? Também é o endereço de e-mail daqui, que é escritonasombras@gmail.com. Então, escrito nas sombras, escrito tudo junto, escrito nas sombras @gmail.com. É simples, fácil. Podem enviar um e-mail para mim se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa ou pedir ou comprar o livro aqui, o Escrito nas Sombras aqui, que é o meu primeiro livro, né? Vamos ver quando que sai o próximo, né? O próximo livro. Mas enfim, então se você quiser comprar o livro, R$50 eu envio para qualquer lugar no Brasil. E se você quiser fazer uma contribuição, né, aqui para o canal, também você pode fazer a contribuição. Completou R$500, tem acesso ao curso se você já fez no passado. Se não, tem que fazer um testezinho. Não se intimidem pelo testezinho, é só um teste de verificação mesmo, para saber se, assim, onde você está com relação à sua fé e com relação ao conteúdo, assim, de forma preparatória, porque senão talvez eu venha com um outro curso mais para frente, gratuito, de preparação para o curso pago, né? Mas aí eu preciso saber, preciso ter em mãos os dados, assim, né? O que as pessoas estão pensando aqui, o que as pessoas... eu preciso desse testezinho para saber das pessoas que chegam até mim, onde que elas possivelmente estão patinando. Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.